aqui é o Denis Pasqualinotto. Eu trabalho na área de TI há 30 anos e atualmente sou consultor SAP. Eu estou aqui para fazer a minha contribuição para o webinário 2019 da revista Executiva News. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre precificação, aquela famosa pergunta, quanto cobrar, né? Que os profissionais de secretariado, assistentes virtuais, secretárias remotas, né? E outros tipos de profissionais que atuam, não atuam de forma CLT e de forma fechada durante o mês, tem muita dificuldade de fazer a cobrança quando é por hora, né? Achar a taxa hora. Então, a minha contribuição aqui é justamente para a gente tentar elucidar esse mistério, né, entre aspas, e tentar fazer um cálculo que seja mais acessível para todos, né? Tirar um pouco dessa dificuldade, né? Então aquela grande pergunta lá, quanto cobrar, né? É o que a gente chama de precificação por hora, taxa hora, trabalho por hora, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente começa e que método que a gente usa, mais ou menos? Assim, na minha área, que é a área de projetos, a área de prestação de serviços para projetos como consultor, é um pouco mais fácil, porque a gente tem alguns padrões, assim, júnior, pleno, sênior, especialistas, gerentes, então esse tipo de profissional tem mais ou menos a mesma taxa, né, no mercado. A gente negocia um pouco mais ou menos, mas é um pouco mais padronizado, vamos dizer assim, né? Agora, as alunas, as iniciantes em secretariado, assistentes virtuais, têm muita dúvida, né? Principalmente no curso da Sandra Taralo. Eu percebi que nas aulas e nos cursos de secretário remoto, aprenda com especialista, elas mandam muita dúvida em relação a isso. Então vamos lá, sem maiores enrolações. O que a gente tem que fazer primeiro, né? Primeiro você recebe primeiro as demandas do seu cliente. Quais são as demandas? Olha, eu vou fazer atendimento telefônico, emitir boletos, gerenciar e-mails, gerenciar agendas, né? Etc. Então, vai ser o primeiro contato que você tem com o seu cliente, até aí normal, né? Então, você vai estimar com o seu cliente mais ou menos quanto tempo você vai demorar para fazer cada demanda dentro do mês, digamos. Vamos lá, gerenciamento de agenda, 40 horas por mês, gerenciamento de e-mails, mais 40, etc. Né? Até dar um mês inteiro. Então, vamos começar, vamos fazer dois casos, um caso de mês cheio e um caso de um mês que não tem todo o mês, por exemplo. Quais são os exemplos? O mês cheio seria o que tem mais ou menos 160 horas. O que é 160 horas? Mais ou menos 20 dias úteis, que é a média de dias úteis que tem um mês durante o ano, né? Vezes 8 horas por dia, que é o padrão também que as empresas costumam fazer. Então a gente tem que usar essa base. Por que a gente tem que usar essa base? Porque se você usar uma base diferente, ou se você usar uma base diferente para fazer a conta que a gente vai fazer agora, você acaba ficando com a taxa distorcida, né? E assim por diante. Aí tudo bem, ele te pede as demandas, depois você vai receber essas demandas, você vai fazer o orçamento e vai mandar para ele. Antes de mandar para ele o orçamento, nós vamos fazer algumas coisas, vamos tentar ver se faz sentido para você. Vamos lá. A gente costuma usar uma quantidade de horas por mês que é 160 horas. Pode ser mais, pode ser menos, mas a gente tem que usar uma base de horas, no caso 160. O que é 160? É mais ou menos 20 dias úteis por mês, 20 dias úteis vezes 8 horas por dia, que é mais ou menos o padrão de um CLT, por exemplo. Você pode usar mais, usar menos, não tem problema, contanto que você use uma base, né? Porque para fazer as contas que a gente vai falar daqui a pouquinho, se você trabalhar mais, você acaba tendo prejuízo. Se você trabalhar menos, a taxa fica fora da realidade, fica muito alta. Então use sempre uma base, né? 160 horas por mês no caso, que são 20 dias úteis que você trabalha, vezes 8 horas por dia que você trabalha também. Tá? Legal. Aí você levantou quais são as demandas. Você já sabe quais são as demandas e quantas horas você demora para fazer cada demanda. Legal. Aí você volta com as demandas, você vai pensar, depois antes de mandar o orçamento, você vai pensar o seguinte, olha, quanto você tem de despesas pessoais por mês, né? Você sabe bem quais são o que você gasta, mais ou menos, né? E se você gastar mais do que você ganha, você tem prejuízo. Se você ganhar mais do que você gasta, é lucro, né? E aí vem aquela pergunta, quanto é que eu quero poupar por mês, né?
né? Depois que eu começar a trabalhar com esse cliente, vamos supor que eu faça um contrato a longo termo, a longo prazo, eu quero comprar um carro. Então vou fazer aí 24 prestações, então eu preciso que sobre, sei lá, R$ 1.000 por mês, R$ 1.400 por mês, por exemplo. Como é que eu vou saber? Quanto é que eu vou cobrar do meu cliente durante 2 anos e sobrando 1.400 por mês? É difícil fazer essa conta, né? Mais ou menos. Então, vamos dar um exemplo assim e fazer uma equação. Imagina que você gasta R$ 5.000 por mês, né? Claro que você é uma pessoa controlada, não vai gastar muito nem pouco, vai gastar de acordo com o seu padrão de vida. Mas o exemplo é 5.000 por mês, né? E você precisa aí dos seus 1.400 por mês para a prestação do carro, né? Então, usa essa fórmula que está aqui no lado para você calcular a taxa, né? Supondo que você trabalhe o mês inteiro, a 160 horas, ou 176, né? Ou 168, de acordo com o que você trabalha por mês e horas por dia, tanto faz. Mas usa essa taxa aqui. Não sei se é nesse lado ou nesse lado, não sei. Então, você tem os seus gastos totais por mês, que é o GTM, as horas base do mês e o lucro desejado do mês, são aqueles 1.400 por mês. Se você fizer essa continha aí, você vai ter a taxa hora que você vai cobrar do seu cliente por hora, para poder chegar ao seu objetivo, com um mês fechado. Tranquilo, né? Aí, esse é o primeiro exemplo de cobrança de taxa hora. Aí você pergunta assim, tá, mas e se as minhas demandas elas não vão durar o mês inteiro? O cliente procura você para fazer uma demanda pequena, né? Ou só 20 horas por mês, né? Ou apenas 20 horas e nunca mais, né? Como é que eu calculo essa taxa? Mesmo querendo lucrar aquele tanto por mês. Também dá para fazer. Você tem que proporcionalizar, né? Fazer uma regra de 3 também. Vamos imaginar assim, ele pede para você emitir boletos, só uma vez na vida, ou toda hora 20 horas por mês. Então você usa a fórmula que está aqui no lado. Tá? De novo, você tem as horas base do mês, as horas trabalhadas, o lucro que você quer e os gastos totais. Tudo isso você vai colocar na fórmula, faz a conta e você tem a taxa. Tá? Só que assim, ó, a gente está falando de taxa, né? Isso tudo é a taxa base, né? Que você vai ter matematicamente falando, né? Uma taxa para você começar a ter uma ideia daquilo que você vai cobrar do cliente de acordo com a sua qualificação, com a sua experiência na área. Mas quem sou eu? Estou iniciando, já tenho experiência na área, sou sênior. Aí você precisa se avaliar, pedir avaliação de terceiros, se comparar ao mercado, né? Que tipo de profissional de secretariado você é nesse momento, né? Se você já tem faculdade, pós-graduação, está iniciando, era de outra área e agora está começando. Então você precisa se situar, se avaliar primeiro para saber mais ou menos quanto é que é a sua taxa e acrescentar mais essa variável naquela taxa matemática que você calculou. Por exemplo. Aí vem um outro fator, que é o valor de mercado, quando eu estava falando da minha área, né? A minha área tem júnior, pleno, sênior, especialistas, gerentes, diretores, etc. É uma taxa mais fácil de chegar, né? Você tem os valores de mercado. Eu não sei se os profissionais de secretariado têm mais ou menos uma taxa hora por mês que é praticada por aí. Eu entendo que não. Eu não tenho visto, de acordo com a quantidade de dúvidas que eu vejo nos profissionais tendo em relação a cálculo de taxa e quanto é a taxa, eu acredito que não exista um padrão hoje, né? Então, eu acho que a matemática que a gente fez agora há pouquinho, o seu nível de atuação, são importantes para você se situar e saber quanto vai ser a taxa, né? E, por fim, o último fator seria a negociação com o seu cliente. Conversa com ele, apresente-se bem, né? Tenha postura, mostre a eles o seu cliente, mostre o seu site, o currículo, o seu portfólio, referências de clientes que você já trabalhou, né? Mostre o seu valor, sua vontade de trabalhar, né? Seu profissionalismo, postura, ética. E aí, dessa forma, você consegue apresentar um bom orçamento para ele, uma boa conversa, uma boa negociação, e você vai garantir uma longa parceria com o seu cliente. É isso. Espero ter contribuído de alguma forma para a Bienal 2019 da revista Executiva News e até a próxima.
iniciar, quero agradecer pelo seu interesse no tema que foi escolhido, o comportamento de grupo, e fazer uma breve introdução à ideia, né? O que me levou a justamente propor esse tema e querer compartilhar desse tema contigo. Comportamento de grupo, ou questões de interrelacionamento, comunicação, questões que envolvem questões emocionais, do que significados, o que eu falo ou o que eu faço, o quanto impacta no outro, coisas como o que está a serviço do que, o que está a serviço de quem, enfim, assuntos diversos que estão relacionados à psicologia social e, consequentemente, a essa questão da dinâmica dos grupos, não nos é ensinada, né? Não é ensinada no ensino formal. Ou pelo menos do ensino fundamental para o ensino médio, quem se interessar de forma específica terá que ou procurar formações, especializações ou uma graduação a nível superior. Enfim, acredito que esses conteúdos ainda aqui pincelados, se nos fossem ensinados, né, nesse estágio, nessa fase inicial da nossa vida, poderiam sim nos proporcionar grandes e profundos impactos, diferenças, resultados, né, resultados diferentes em nossa vida. Eu mesmo posso lhe afirmar que hoje, com 52 anos, só tive acesso a essas informações, a esse novo mundo que se abriu, esse novo olhar que se abriu para mim, após os 40 anos. E fez sim uma diferença muito grande na minha forma de ver, né, de perceber, de enxergar o mundo e, consequentemente, me comunicar, me posicionar e me relacionar com ele. É por essa questão que eu te convido a ficar comigo, seguir adiante e discutirmos um pouco, né, conhecemos um pouco mais sobre questões relacionadas à dinâmica e, mais especificamente, nesse nosso encontro, a questões relacionadas a comportamento de grupo. Vamos lá. Muito provavelmente você já viu essa foto, essa frase na internet da vida, em alguma rede social, algum blog, enfim, alguém já tenha ali mostrado, alguém já tenha ali citado, né, essa frase de que sozinhos vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. E essa frase, muito mais do que a imagem, ela nos transmite uma sensação de soma, né? Uma sensação de fortalecimento e, consequentemente, de ganho. Ela não deixa de ter um fundo de verdade, mas o que eu quero realmente compartilhar com vocês é que, assim como toda moeda tem dois lados, existe um lado pouco explorado sobre essa suposta positividade do estar junto, essa suposta positividade, né, de estar em grupo. Antes de mais nada, é claro que isso supera as nossas questões de solidão, de isolamento. Nós precisamos sim do outro para garantir a nossa sobrevivência, comunicação, obtenção de resultados. Mas, como eu disse, existe um outro lado que é justamente a razão, né, da escolha desse tema, dessa apresentação, que eu quero trazer para vocês a seguir. Continue comigo. Para fazermos parte de algum grupo e assim garantir a nossa sobrevivência, sem nos apercebermos, fomos instalando em nosso inconsciente o medo à solidão, à não aceitação, ao não reconhecimento, à não inclusão, ao não pertencimento. Como veremos a seguir, muitas vezes abrimos mão de nossas escolhas, de nossas responsabilidades e até mesmo de nossos sonhos. No fundo, fizemos isso ou fazemos isso não apenas para agradar aos outros, mas para podermos ser aceitos, para podermos fazer parte e nos sentirmos parte de algum grupo. Vejamos a seguir algumas características, as mais conhecidas a respeito de comportamento de grupo. A pressão à conformidade talvez seja
o comportamento de grupo mais conhecido, mais comum de todos. É aquele que se refere ao fato de que nossas escolhas e decisões, os nossos comportamentos, se encontram sob a influência direta do grupo. Ou seja, nós nos adequamos às exigências do grupo onde nós nos encontramos, justamente para poder fazer parte dele. Muito provavelmente você já tenha ouvido, já tenha lido, ou já tenha mesmo assistido um vídeo sobre uma experiência feita com os macacos, né, e suas bananas e coisa e tal. Vamos vê-lo a seguir. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de bancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Marcelo, bacana os seus vídeos, um eu já tinha visto, o outro não, mas poxa, o que eu tenho a ver com essa questão? O que esses vídeos propriamente ditos têm a ver com essa questão, ou com a minha vida, ou com o meu dia a dia? É muito simples. Via de regra, nós somos movidos pelo inconsciente. Todos nós somos levados a acreditar que somos donos da nossa vida, do nosso nariz, de nossas escolhas. Ouvimos discursos sobre livre-arbítrio, ouvimos uma série de discursos dizendo de que as coisas acontecem porque queremos, e como eu disse agora há pouco, talvez não seja bem assim. Talvez hajam detalhes que nos passam desapercebidos, porque nós somos movidos por nossa mente, pelo nosso inconsciente, que foi sendo programado desde que os nossos primeiros ancestrais pisaram em terra, com a finalidade primeira de garantir a nossa sobrevivência. Então, a nossa mente, sem que a gente se aperceba, né, o nosso inconsciente, sem que a gente se aperceba, nos condiciona, nos direciona, faz escolhas por nós. Quando somos questionados e nos assustamos, nós, evidentemente, tratamos de nos defender e justificamos os nossos atos e escolhas. Mas pare e observe comigo. O que é a moda? Evidentemente, ter o desejo, ter a satisfação pessoal de se vestir bem, de usar um perfume, de usar um adereço, não tem nada de errado. É positivo, é saudável, mas a necessidade de se sentir na moda, a necessidade de se sentir tendo, né, aquela última peça, aquele último lançamento, a necessidade de ter o último carro do ano, a necessidade de ir para os seus e ser visto, né, é até interessante ser visto nos bons restaurantes e tirando as fotos hoje, porque esse é o nosso momento para postar nas redes sociais, né? A bem da verdade, aqui que está o pulo do gato. Quem de nós não tem que se sujeitar
as etiquetas de vestimentas, né, do mundo corporativo, do meio social onde nós nos encontramos. E qual é a razão desse questionamento? Quem de nós se atreve a não respeitar essas pseudo-regras? Quem de nós se atreve a questionar a real necessidade de, num calor dos infernos, como fez nesses últimos dias, nós aqui, descendentes dos tupiniquins, ter a necessidade e obrigação de utilizar um terno, paletó e gravata? Né? Esses pobres coitados que trabalham, né, principalmente em áreas de segurança, que ganham aquele terno furrequinha preto e ficam expostos ao sol. Então, ai do pobre coitado se ele questionar que realmente ele tem a necessidade de utilizar aquele uniforme. Né? Em outras palavras, há todo um enquadramento, há toda uma cobrança, seja por vestimenta, seja por comportamento, seja por atitude, né? Que são exigidos pelo meio, são exigidos sim pelo grupo onde nós pertencemos. Desafiar, questionar essas regras veladas é um sério risco a ser convidado, a ser visto como ponto fora da curva. E nós tememos isso porque isso nos gera, ou isso nos custará, sim, um esforço, né, para um enfrentamento do grupo ao qual nós pertencemos. Faço aí o convite para que, de repente, você analise essas questões. Não tem nada de errado, né? Não tem nada de negativo, mas sim, quanto mais nós tomarmos consciência, né, do nosso estado, da nossa situação, do meio onde nós nos encontramos e principalmente do que queremos e das escolhas que podemos e queremos fazer, sim, aí isso sim é o mais positivo e é o mais salutar. O efeito halo consiste na generalização equivocada que surge a partir de uma característica, detalhe, objeto, pessoa ou informação. Nós identificamos uma característica, um detalhe, seja ele positivo ou negativo, e ao assim fazermos, alucinamos, acreditamos que todas as demais informações, todas as demais características, todos os demais aspectos também serão ou positivos ou negativos. O efeito halo, ele tem um efeito prejudicial principalmente numa reunião, quando a primeira pessoa a falar impacta diretamente, seja na opinião das pessoas, dos ouvintes, quanto na fala das pessoas que o sucederão. Uma recomendação para evitar esse tipo de situação é solicitar aos participantes que individualmente e previamente passem para o papel, escrevam as suas próprias opiniões, sugestões e impressões acerca do tema, né, do assunto que será eventualmente discutido. Pensamento de grupo é a postura do indivíduo que tenta minimizar conflitos e chegar a um consenso sem ao menos analisar de forma crítica e responsável as ideias em discussão. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra e que quem pensa pela unanimidade não precisa pensar. Afinal de contas, essa situação cria uma zona de conforto muito grande para o indivíduo. Ok, mas talvez você me pergunte, e como lidar com essa questão, o que fazer a respeito? Há uma ideia fantástica no filme World War Z, ou seja, a Guerra Mundial dos Zumbis com Brad Pitt. O filme é tosco, mas a ideia é o seguinte: se você estiver participando de um grupo de 10 pessoas e 9 pessoas, ao se manifestarem, concordarem com a mesma ideia, o 10º elemento tem o dever de discordar, mesmo que as suas convicções ou crenças
estejam de acordo com os outros 9 participantes. Em outras palavras, é uma maneira de quebrar o padrão, é uma maneira de desafiar a ideia comum até então desenvolvida, até então elaborada. Experimente, ou assista o filme, ou leia a respeito. Eu achei o máximo. Estudos mostraram que pessoas, quando estão submetidas a diferenças de status, diferenças de hierarquia ou até mesmo de uso do uniforme, acabam por abrir mão de suas próprias convicções ou responsabilidades. Quem de nós já não repetiu aquele velho bordão: quem pode manda, quem tem juízo obedece? O grande problema aqui em questão são principalmente os casos de abuso ou os casos de assédio. E a imprensa não vira e mexe, né, nos traz aí tristes notícias de abusos cometidos por padres, pastores, missionários, pessoas próximas, pessoas evidentemente que se apropriam ou extrapolam, né, ou abusam mesmo dos seus conhecimentos, do seu grau de influência, né, ou do seu pseudo-poder. Quem não conheceu um chefe ou mesmo uma chefa, né, sejamos aí realistas, que abusando ali da sua posição, não cometeu um caso de assédio, né, ou de abuso para com o seu subordinado. Fique atento. Segundo essa teoria, o tamanho do grupo não contribui por tornar as pessoas mais fortes. Ao contrário, na presença de outros, as pessoas se acovardam, esperando não apenas pela iniciativa dos demais, assim como por sua respectiva aprovação. Esse estranho comportamento sugere que as pessoas preferem arriscar as suas próprias vidas do que quebrar um protocolo, do que quebrar uma regra, do que quebrar um padrão do comportamento desse grupo. Vamos traduzir essa questão do conceito da paralisia coletiva ou do efeito espectador. Na década de 60, um caso alvoroçou os Estados Unidos, que motivou esses estudos dos quais nós estamos aqui, né, compartilhando e discutindo nesse momento. Mais precisamente, em 1964, uma jovem de 28 anos chamada Catarine, quando saía do trabalho já muito próximo do prédio onde residia, foi brutalmente atacada, esfaqueada, estrupada, violentada, né, lutou com o seu agressor, gritou, esperneou, fugiu, conseguiu, né, foi novamente alcançada. Investigações policiais, né, investigações posteriores, chegaram à conclusão de que praticamente 40 pessoas, ou quase 40 pessoas, presenciaram, ouviram, né, os gritos da vítima, presenciaram de alguma maneira, né, o fato em si. Isso significa que praticamente 40 pessoas se tornaram indiferentes, né, àquela cena, aquele ato de brutalidade, muito provavelmente com a desculpa de que não queriam se envolver. Mas a teoria ela nos traz esse questionamento do enfraquecimento do próprio indivíduo, né, que aguarda que alguém se manifeste, que aguarda que alguém sinalize, que aguarde que alguém aprove um ato diferente, né, que no caso aí seria a prestação do socorro. Segundo relatos de familiares de vítimas da tragédia do 11 de setembro, que tiveram a oportunidade de conversar com eles logo após o impacto do primeiro avião, relatam que esses familiares, muitos deles, permaneceram nas suas mesas, nos seus locais de trabalho, porque haviam recebido orientação de colegas ou mesmo ordem dos seus superiores para se acalmarem, para se tranquilizarem, para permanecerem onde estavam,
até que recebessem ordens, orientações da brigada de incêndio ou mesmo do pessoal do corpo de bombeiro e que estava tudo bem, estava tudo certo, não precisavam se preocupar. Eu mesmo sou testemunha disso e te convido a pensar nas suas próprias experiências de estar trabalhando, né, num prédio, a sirene tocar, o brigadista estar sentado na estação de trabalho à minha frente, ele paralisar, pessoas olharem para ele buscando pela sua reação ou orientação e permanecerem quietas, né, voltarem à sua atividade de trabalho, porque ele não teve manifestação alguma. Na realidade, ele congelou. Na realidade, nessa minha experiência, ele travou por completo. Numa primeira situação, num primeiro alarme, ele se tornou indiferente, as pessoas também indiferentes, porque muito provavelmente a sirene havia disparado pelo acúmulo de fumaça no ambiente, porque até aquele momento ainda era permitido fechar, apesar do prédio ser todo encapsulado, todo fechado, ou seja, não haver janelas. E num segundo momento, ele voltou a travar numa oportunidade em que eu e alguns colegas precisamos quase que carregá-lo sentado na sua cadeira, tamanho era a sua paralisia, tamanho era o seu medo, o medo estartado, né, após ter ouvido a sirene, né, com alerta de incêndio. Portanto, se isso acontecer contigo, e você ouvir uma sirene de incêndio, por favor, não espere pelos seus colegas, não espere pelo brigadista. A sirene de incêndio é um sinal para que você levante e siga os procedimentos de evacuação, independentemente dos seus colegas estarem fazendo chacotas, piadinhas e dizendo que a sirene costuma disparar ou há um defeito, que isso pode ser verdade, mas em algum momento pode ser que não, e a experiência seja fatal. A difusão ou dissolução da responsabilidade é uma teoria muito semelhante à anterior. Ela nos sugere de que quando as pessoas se encontram em grupo, elas deixam de se comprometer, de se empenhar, de se esforçar tanto quanto poderiam. Isso significa que muitas vezes um indivíduo trabalhando de forma individual ou isolada pode sim apresentar um resultado muito mais eficaz, de melhor qualidade, superior do que quando comparado a todo um grupo reunido. A esse respeito da dissolução da responsabilidade, há uma historinha muito interessante. Me permita lê-la, né, para vocês e observe aí se você se enquadra nela. Ela diz o seguinte: essa é uma história de 4 pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Agora há pouco, eu tenho um cachorro na minha residência, uma cachorra, bem na verdade, uma husky, e agora há pouco estávamos aqui questionando sobre se alguém havia dado a ração para ela nessa parte da manhã, e a minha nora fez uma tirada interessante. Numa casa onde há muitas pessoas, o cachorro corre o risco de morrer de fome. Veja se isso também serve ou pode ser útil para você. Estamos aqui chegando ao final do nosso encontro, pelo que eu gostaria de convidá-la a uma reflexão. Essa questão de comportamento de grupo, ela é comum a todos, ela é inerente a todos. Afinal de contas, ela decorre, ela deriva de uma evolução, né, do ser humano, de uma evolução que se processa desde os primeiros tempos, desde os primórdios, desde os nossos ancestrais,
né, lá no tempo da caverna, e, consequentemente, geraram estratégias que nós chamamos de estratégias mentais, estratégias essas que, via de regra, não são conscientes. E, a bem da verdade, no dia a dia, todos nós somos movidos muito mais pela parte inconsciente da nossa mente do que pela parte consciente propriamente dito. Nós acreditamos estar no controle, né, de nossas escolhas e decisões, estar no controle das situações, das coisas, quando essa não é bem a verdade. Mas, enfim, o que fazer diante desse cenário? Eu gosto muito de algumas perguntas muito básicas. E a primeira delas é quando nós nos damos conta de que algo não está indo muito bem, algo não está agradável, algo não está dentro dos conformes, nos permitirmos uma rápida parada e nos perguntarmos o que está acontecendo. Ou seja, no exato instante, no exato momento dessa percepção, desse feeling, dessa estranheza ou desse questionamento, entrar em contato, né, fazer uma observação detalhada, minuciosa e, digamos assim, mais observação do que julgamento, né, do que de fato se desenrola ao nosso redor. O que eu quero dizer com isso ao tomar esse estágio de consciência, evitar, na realidade, entrar em contato, evitar trazer questões relacionadas ao passado, ou ainda sobre situações que poderão acontecer, porque o passado já foi, não existe mais, e o que pode acontecer talvez nunca aconteça. Então, esse o que está acontecendo é quem está falando com quem está falando o quê, de que forma a pessoa está falando, o que a pessoa está falando, fazendo ou deixando de fazer. Evidentemente, um segundo passo é o que isso me significa, como eu me sinto a respeito. E a outra pergunta, né, na sequência é o que desejo fazer a respeito? Né? O que escolho fazer a respeito? Essas são as grandes sacadas, as grandes perguntas, podem parecer singelas, mas na prática são muito úteis e proporcionam sim grandes resultados. Espero de alguma forma ter sido útil, ter agregado aí alguma informação no dia a dia de vocês e vou encerrando aqui com meu agradecimento não só pelo interesse e participação. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.